Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no primeiro link do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, lembrando um pouquinho o que falamos nas aulas anteriores. Falamos sobre os tipos de pilha, a denominação das partes da pilha. Falamos sobre cátodo e ânodo e a diferença de potencial, que é o cálculo para a gente saber qual é a quantidade de volts que uma pilha fornece. Hoje nós vamos mudar um pouquinho. Vamos estar falando sobre eletrólise, os usos da eletrólise e um tipo específico que é a eletrólise ígnea. Vamos lá então? O que é a eletrólise? Reações químicas produzem energia elétrica. E o inverso também é verdadeiro. Aplicando-se energia elétrica, produzem-se reações químicas, chamadas de eletrólise. É possível ainda calcular a proporção entre a quantidade de energia consumida da reação e as quantidades dos produtos finais obtidos. E a eletrólise é uma reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica. Então, se a gente viu nas aulas anteriores as pilhas, que a gente precisa, a energia química produz a eletricidade, no caso da eletrólise, a energia elétrica vai produzir essa reação. Lembrar aqui, eletro de eletricidade e lise de quebra. Então, a eletricidade vai provocar uma quebra ali dentro das substâncias participantes. E aí, para que serve essa eletrólise antes da gente chegar no ponto de falar exatamente como se procede essa situação? Então, ela é usada para a obtenção de elementos químicos como o sódio, o alumínio, o cloro e o flúor, que eles não são encontrados livres na natureza. Através da eletrólise de algumas substâncias, a gente pode ter a formação desses elementos puros. A gente também usa a eletrólise num processo chamado de galvanoplastia ou eletrodeposição, que é o que eles fazem, por exemplo, quando você tem uma peça que é metálica ou não, e você vai dar uma cobertura de um outro metal. E aí pode ser ouro, prata, ródio, cobre ou níquel. E aí, no processo de eletrólise aquosa, com a presença de água, você coloca ela dentro daquela substância ali e vai ter uma deposição de uma camadinha de metal em cima da peça que você está usando. Ok? É assim que eles fazem, então, as joias banhadas a ouro, por exemplo. Também é usado no refino eletrolítico, que é um processo para a gente ter a pureza de alguns metais que vêm com impurezas na natureza, como, por exemplo, o cobre, e também na anodização, que é um processo onde a gente faz uma eletrólise e coloca uma camada de óxido em cima de um metal. Isso é feito principalmente no alumínio. E também na anodização é como a gente faz o processo da pintura eletrostática, é esse processo aí da eletrólise. Então, tem vários usos no nosso cotidiano o processo da eletrólise. Então, o que acontece? Quando a gente tem a formação da pilha no processo espontâneo, a gente vai ter essa situação aqui, da troca do elétron. O processo inverso, então, é a eletrólise, e aí, não sendo espontâneo, a gente vai ter que forçar essa passagem. Então, a reação inversa só irá ocorrer à força, gastando-se energia para arrancar um elétron do cloro, levando de volta para o sódio. Isso significa forçar o elétron a subir na tabela dos potenciais. Lembrando que a gente está falando aqui sobre eletronegatividade, Os que têm tendência a perder e o que a receber no processo da eletrólise, a gente força o contrário da natureza dos elementos. E aí, então, a gente vai ter uma mudança aqui no processo lá da tabela de das nossos elementos. Então, a gente tem a situação inversa aqui e vai ter a eletrólise 4,7 volts se eu estiver fazendo a eletrólise do NaCl. E como que a gente pode fazer esse processo, então, que não é espontâneo? Com o auxílio de um circuito elétrico composto de um gerador elétrico, que fornecerá energia, e um recipiente denominado célula ou cuba eletrolítica. Então, a gente monta um aparato como esse aqui na indústria. Para cada caso vai ter um aparato diferente e a gente vai ter eletrodos ligados por um fio, um gerador que vai fornecer energia para que o que está aqui dentro da solução faça o processo de eletrólise, ou seja, a separação. E aí, eletrólise ígnica, que é um tipo específico. É aquela realizada com eletrólido fundido, ou seja, quando o elemento está na sua fase líquida. Porque a gente precisa que os elétrons tenham mobilidade, então ele tem que estar na fase líquida. Vamos ver o exemplo lá do NaCl. Aquecendo a 808 graus Celsius, ele se funde e fica no estado líquido.
os íons do Na+, e do Cl passam a ter liberdade de movimento. E aí no polo negativo, que aqui chama o cátodo, vai ser o polo negativo, é o contrário lá da pilha, a gente vai ter a redução do sódio. E no polo positivo, que é o anodo, aqui para a nossa eletrólise, vai ter a reação de oxidação do cloro e o aparato semelhante a esse aqui. E aí no polo positivo vai se aproximar o cloro e no polo negativo vai se aproximar o sódio. Cargas opostas se aproximam dos polos das cargas opostas. Somando as duas semi-reações, teremos a equação da reação global da eletrólise e o balanceamento é fundamental. Então a gente tem aqui as duas semi-reações e aí a gente vai ter então a reação global, que vai ter a produção do sódio sólido e do cloro gasoso. E aí olha só, nas pilhas o polo positivo ocorre redução cátodo. Na eletrólise o polo negativo é o cátodo onde ocorre a redução. Lá na pilha o polo negativo é o anodo e ocorre a oxidação. Na eletrólise o anodo vai ser chamado de polo positivo e também vai ocorrer a oxidação. Então, cátodo, redução sempre, anodo, oxidação sempre. O que inverte ali é o sinal do polo. E aí, para a gente lembrar o seguinte, ó, os metais que são positivos recebem elétrons e sofrem redução. No caso do nosso exemplo lá, o sódio, o cátodo. E os ametais que são negativos perdem elétrons e sofrem oxidação, né? Perdeu, o elétron vai estar no sinalzinho do lado dos produtos. Durante a eletrólise ígnea, o cátion sempre perde elétrons, formando um metal neutro, e o ânion ganha elétrons, formando uma substância simples, sólida, líquida ou gasosa. Então, aqui nós temos um metal, lá formado na parte do cátodo, e uma substância simples, que é o gás cloro, formado no anodo. E isso aí vai acontecer sempre nessa situação. E aí, na prática, para que isso tudo funcione, a gente precisa de uma voltagem de, no mínimo, 4,07 volts, para que essa eletrólise, essa quebra, ocorra. Não pode ser um valor de voltagem muito maior, porque aí vai ter perdas de calor e, por causa do efeito Joule, das reações secundárias que acontecem durante o processo da eletrólise ígnea. E aí, esse aqui seria a célula eletrolítica da indústria para fazer essa quebra do NaCl e a produção do gás cloro aqui, né? E depois, então, do sódio sólido que vai ficar aqui do outro lado. Então, a gente tem os eletrodos e os polos e um aparato todo fechado para ter a menor dissipação de energia possível. Tendo dito tudo isso, agora é a hora de praticar um pouquinho os conhecimentos. Então, atividade 1. As proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. E eu quero saber, a 1, 2 e 3, qual é a correta? Agora é a chance de vocês. Vamos para a correção? Olha só. Número 1. As reações de eletrólise ocorrem com o consumo de energia elétrica. Verdadeiro. A pilha produz e aqui a gente consome energia elétrica na eletrólise. 2. Soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolisadas, porque não conduzem corrente elétrica. Certo, porque a glicólise é uma molécula, não é um composto iônico, então ela não vai se dissociar com liberdade de íons ali, não pode ser a glicose uma solução para fazer eletrólise. E a 3, nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação, e aí ele quer saber quais são as verdadeiras, então as duas primeiras. Os cátions metálicos vão sofrer redução. 1 e 2 estão corretas. Vamos para a atividade 2?
Assinale a alternativa correta sobre a eletrólise. Temos as opções e quero saber qual é a correta. Vamos para a correção da atividade? Olha só, atividade 2. Assinale a alternativa correta sobre a eletrólise. A reação que ocorre no cátodo é de oxidação. Não, no cátodo vai ocorrer a redução. A reação que ocorre no anodo é de redução, é o contrário, né? O anodo sofre a oxidação. O cátodo fornece elétrons dos cátions do eletrólito e tem sinal positivo. Não, aí o cátodo vai ter o sinal negativo, porque estamos falando de eletrólise. A resposta correta é a letra D. O ânodo recebe os elétrons dos ânions do eletrólito e tem o sinal positivo. Exatamente. Recebe os elétrons dos ânions e tem o sinal positivo no lado, então, que a gente chama de anodo. E na letra E ele fala que na eletrólise a energia química é transformada em energia elétrica. Não, isso acontece lá nas pilhas. A eletrólise necessita de energia elétrica para acontecer. Vamos para a atividade 3 agora? A eletrólise ígnea do brometo de magnésio é representada pela equação química a seguir. Pode-se afirmar que durante a eletrólise temos as opções e quero saber o que acontece na eletrólise dessa substância. Agora é com vocês. Vamos para a correção? A eletrólise ígnea do brometo de magnésio é representada pela equação a seguir. Então, a gente tem a equação principal aqui e vamos ver o que acontece. A gente sabe que o magnésio é mais 2 e que o bromo é menos 1. Como aparece duas vezes aqui, né? Menos 1 vezes 2, menos 2, fica a nossa substância aqui zerada nas cargas e ele se transformou, então, em substância simples, carga zero, e sólido aqui, metal, carga zero. E aí o que acontece? O cátodo aconteceu a redução.
o Mg2+, mais 2 elétrons, virou o Mg metal sólido lá, de carga zero. E no anodo ocorreu a oxidação. A gente tinha o cloro negativo, ele vai perder esse elétron para virar a substância simples, que é o gás cloro. Então, pode-se afirmar que durante essa eletrólise, os íons do Mg2+, reduzem-se, certo? E aí, a resposta correta, então, é a letra C. Vamos para a atividade 4. Na eletrólise ígnea do MgCl2, obtiveram-se gás cloro no anodo e magnésio metálico no cátodo. Para tal processo, indique. Letra A, as equações que representam as semi-reações que ocorrem no cátodo e no anodo. E letra B, a equação da reação global. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, ele quer saber as equações que representam as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo. Então, a gente sabe lá que o Mg é 2+, ele está lá no cátodo, que é o que recebe ele, né? Sinal oposto, ele é negativo, vai receber o íon, que é positivo, mais 2 elétrons para virar o magnésio sólido. E no anodo, o Cl negativo, né, vai perder 2 elétrons para virar a substância simples, que é o gás cloro, e aí ele vai chegar lá no anodo, vai, né, se depositar lá no anodo, porque é o lugar onde tem o sinal oposto ao dele, certo? E aí a equação da reação global, a gente vai somar essas duas. Lembrando que o que a gente tem aqui dos elétrons, que estão em lados opostos, aqui está no lado do reagente e aqui está no lado do produto, a gente cancela, está na quantidade igualzinha, e aí a gente vai ficar com Mg2 líquido mais Cl2 menos líquido, formando o magnésio sólido e o gás cloro gasoso. Certinho? Agora vamos então para a atividade 5 e eu quero saber de todas as frases ali o que é verdadeiro e falso, e as falsas, por favor, façam uma correção para que elas fiquem sentenças verdadeiras. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Então, a primeira. A palavra eletrólise significa decomposição por corrente elétrica. Verdadeiro, né? Então, lise ali é o sufixo que significa quebra e eletrólise lembra então da eletricidade. A segunda, a eletrólise ígnea é uma reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica e é um processo espontâneo. É falso, não é um processo espontâneo, ok? É um processo que é forçado, não é espontâneo. A próxima, na eletrólise ígnea, a função do gerador é fornecer elétrons para o circuito elétrico através do seu polo negativo e retirar os elétrons através do seu polo negativo. Verdadeiro. Então, para que a eletrólise funcione, eu preciso estar fornecendo os elétrons para que tenha a ocorrência, então, da quebra do composto que está ali. E esses elétrons, eles vêm através do polo negativo e vão ser retirados através do polo positivo, correto? Na próxima, na eletrólise ígnea, as substâncias utilizadas não são eletrólitos. Falso. As substâncias utilizadas têm que ser eletrólitos. Eletrólito é o nome que a gente dá para uma substância que tem a capacidade de ser ionizada ou dissociada, formando íons que estão com mobilidade. E na eletrólise é preciso, então, que a substância esteja fundida, ou seja, no estado líquido, ou em solução aquosa, que nós vamos ver nas próximas aulas. Próxima. O polo positivo da eletrólise é o anodo e o polo negativo é o cátodo. Verdadeiro. Ao contrário do que a gente viu lá em todas aquelas aulas sobre pilhas. Como eletrólise é o inverso da pilha, a gente tem ali, então, os polos invertidos também. Na eletrólise ígnea, os eletrodos inertes mais comuns são grafite e platina. Exatamente, o grafite e a platina são substâncias que servem como eletrólitos, né, que vão ser os polos positivos e negativos, e inerte significa que eles não vão fazer participação ali dentro dessa eletrólise. Nós vamos ver lá na eletrólise aquosa que, dependendo do tipo do eletrodo, ele pode ter uma competiçãozinha ali de qual vai ser o íon que vai se depositar primeiro. E F, numa eletrólise ígnea, nunca ocorre reações secundárias. Falso. A gente viu ali, no caso, por exemplo, da eletrólise do sal, a gente vai ter reações secundárias, por exemplo, o sódio pode entrar em combustão, né? O gás cloro pode ser perdido, então acontecem reações secundárias e por isso que a voltagem fornecida não pode ser muito maior do que o potencial necessário para que a eletrólise funcione. Certo, então? Na aula de hoje nós falamos sobre a eletrólise, que é o processo da separação dos íons, que é o inverso da pilha e não é uma situação espontânea. A eletrólise é usada na indústria para fazer o processo de banho, por exemplo, que a gente fala de bijuterias, né, joias banhadas a ouro, que é diferente do processo de folheado. No processo de folheado são lâminas bem finas que são pressionadas sobre o metal. Aqui eles entram em imersão no líquido e aí os íons vão se depositar, o metal se deposita sobre o outro metal. A gente faz esse processo então chamado de galvanização ou eletrodeposição. E a gente falou sobre a eletrólise ígnea, que é o processo, então, dessa quebra da substância que tem que estar necessariamente no estado líquido, ou seja, fundida, para que tenha mobilidade dos íons e que a gente possa fazer a deposição, cada um no polo oposto do íon que se formou. Tendo dito isso, espero vocês na próxima aula. Estudem bastante. Muito obrigada e até breve.